Rádio UPV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos amados e queridos irmãos que está conectado nessa programação desta segunda-feira abençoada. Graças a Deus que o Senhor neste dia Ele venha nos abençoar poderosamente as nossas vidas. Glórias a Deus, sou grato ao Senhor por mais esta oportunidade de poder estar junto com o pastor Fabiano, junto com a missionária Tatiana e junto com os amados aí, os ouvintes que estão de longe, estão de perto, para ouvir a palavra de Deus aos vosso coração. Glórias a Deus. Sou muito grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E desta manhã nós vamos para a mensagem sem perca de tempo, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, e no versículo 34 em diante, vamos meditar nesta palavra, porque Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. Glórias a Deus. Que diz o seguinte: e Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se deles seus discípulos e disseram: o lugar é deserto, a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios ou às aldeias em redor e compre para si o que comer. Ele, porém, lhe respondeu: dai-lhes vós de comer. Então ele lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes os de comer? Ao que ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E, tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Glórias a Deus. Amados, é um texto conhecidíssimo da igreja e principalmente dos que ministram a palavra de Deus, que ensina. É uma passagem gloriosa. O contexto deste texto que acabei de ler, ele, lá no versículo 30, relata que Jesus, ele alimenta 5.000 homens. E os discípulos, no versículo 30, diz: eles trouxeram, depois da missão que Jesus tinha enviado eles, a pregar, a ensinar, a curar, a expulsar demônios, enfim. Eles voltaram e trouxeram um relatório para Cristo. Estavam contando acerca do relatório. Então Jesus disse para eles:
vamos a um lugar deserto para que vocês descansem um pouco. Jesus entendeu que eles chegaram de viagem todos cansados. Jesus, ele entende e compreende as limitações humanas. Então pegaram-se um barco e foram atravessar para o outro lado, para um deserto. E a multidão, ouvindo aquilo, alguns viram para onde eles foram, e alguém saiu anunciando que Jesus estava indo a um deserto com os apóstolos. Então, houve nas aldeias, na circunvizinhança, nas vizinhanças, anunciando que Jesus estava indo para um deserto. E para a surpresa de Cristo, quando eles chegaram lá do outro lado, desembarcando, Jesus viu uma grande multidão. Aleluia. Sabemos, amados, que a presença de Cristo, ela é gloriosa, ela é magnífica, ela é poderosa. Quando nós sabemos que Jesus está operando num lugar, como naquele tempo do seu ministério terreno, a população, o povo sabia da notícia que aonde entrava Jesus, aonde ele chegava, algo de extraordinário acontecia. Ali acontecia, os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, as pessoas oprimidas pelos espíritos malignos eram libertas, e os paralíticos eram curados, os enfermos eram curados, e grandes prodígios, maravilha acontecia aonde Jesus chegava. Pois na verdade não é diferente daquela atualidade para a nossa atualidade. Cristo, naquele tempo, ele estava fisicamente junto com o povo, e o povo poderia contemplar Jesus de face a face, de olho a olho, e também poderia apalpar ele também. Mas hoje, na nossa atualidade, nós podemos também apalpar em Cristo, ver ele, mas agora no sentido pela fé. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. A fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. E nesta manhã não é diferente. O mesmo Jesus que desembarcou, aleluia, naquele dia, é o mesmo que está junto de ti, na tua casa, no deserto, no teu trabalho, na tua viagem, aonde você estiver reunido neste momento, reuniões de irmãos e irmãs que estão todos aí para ouvir a palavra, o que Deus tem para falar com os irmãos. Pois eu quero dizer que Jesus se faz presente, porque ele se compadece das nossas necessidades. Ele conhece a minha necessidade, ele conhece as vossas necessidades nesse exato momento, aonde estiver vidas agrupadas, está ouvindo esta palavra. Seja abençoado, seja alcançado, que a virtude do Espírito Santo seja para com cada um dos irmãos, aonde vocês estão agregados, nas suas casas, no seu escritório, no seu carro, no deserto, no campo, na embarcação. Deus se faz presente na tua vida, porque hoje o Espírito Santo, ele age no sobrenatural, e ele é poderoso para mudar o percurso da tua vida. Aleluia. E nesse texto nós encontramos que Jesus, quando viu aquela multidão, ele se compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. Vírgula, ponto. Glórias a Deus.
ovelhas como não tivesse pastores. Não é diferente da nossa atualidade. Há muitos e muitos pregadores, pastores, mas muitos desses não dão mais o alimento sólido para as ovelhas. Já não tem alimento celestial. Já não tem o maná celestial. E as ovelhas continuam famintas, errantes, desiludidas, muitas vezes desanimadas, porque não tem alimento. Mas nesta manhã, o Espírito de Deus fala expressamente, principalmente para os ministros da palavra de Deus. Nós, como obreiros, pastores, nós somos responsáveis pelo rebanho do curral de Cristo. Somos responsáveis. E esta responsabilidade é minha, é tua, é nossa, de alimentar as ovelhas, o rebanho do Senhor, a qual Ele confiou nas tuas mãos, para pastorear o rebanho do Senhor. A igreja de Cristo é o rebanho de Cristo. A igreja do Senhor, ela é cuidada pelo pastor, a qual o Senhor confiou um grande ministério, um ministério nobre, de cuidar das dádivas de Deus, porque cada vida que está numa igreja, cada rebanho, são dádivas do Senhor, porque o Senhor salvou e confiou e nos deu nas nossas mãos, para que nós pudéssemos agora conduzir esse rebanho às mansões celestiais, levar esse rebanho em verdejantes pastos, levar o rebanho às águas tranquilas, aonde refrigera a alma daqueles que estão clamando por socorro. É lamentável dizer isto, mas esta é a grande realidade que nós estamos evidenciando na nossa atualidade. Dentro das igrejas, tem muitos irmãos que estão padecendo espiritualmente, que estão vazios, porque não têm o alimento sólido da palavra de Deus, porque trocaram a mensagem original da parte do Senhor por mensagens de conveniência, que vêm simplesmente massagear o ego das pessoas. Mas o Evangelho de Cristo não é isto. O Evangelho de Cristo, ele é transformador. Ele liberta, ele cura, ele sara, ele batiza com o Espírito Santo também. Ele prepara e leva para o céu. O Evangelho de Cristo mostra o caminho. Jesus é o caminho, é a vida. É Ele que nos dá a vida e vida com abundância. Mas o Senhor, Ele confiou nas minhas mãos e nas tuas mãos para pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que confronta o nosso ego, que confronta a nossa arrogância, que confronta o nosso pecado, que confronta a nossa prepotência. Ele é poderoso e Ele é capaz de mudar o coração do mais vil pecador. Ele é aquele que está, aleluia, acima de todas as coisas. Mas nesta manhã, o Espírito do Senhor, através dessa palavra, ela vai impactar
mudar o teu coração, Ele vai mudar o teu conceito do teu coração, porque Jesus se compadece de cada um de nós. Jesus, Ele se compadece da tua pobreza espiritual, da tua enfermidade, dos teus problemas, seja qual for o problema, se for financeiro, social ou físico, Jesus continua ainda se compadecendo, porque você e nós somos ovelhas do seu pasto, do seu aprisco, e Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele também é aquele que ama com ternura. Talvez você nesta manhã está ouvindo essa mensagem e se sente até mesmo rejeitado, aleluia, pela sociedade, ou até mesmo na tua própria congregação, você se sente discriminado. Saiba que nós temos um sumo pastor, Ele nos ama com ternura, Ele é capaz de mudar o conceito do coração. Se nesta manhã você está sendo essa pessoa que está sendo enquadrado nessa mensagem, saiba que o Espírito Santo vai gerar no teu coração uma alegria tal que você vai ser capaz de ultrapassar as barreiras, ultrapassar os problemas que estão adiante de você e você acha que não tem mais jeito. Tem sim jeito, porque a palavra de Deus ela não pode voltar vazia. Jesus continua sendo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Jesus começou a ensinar-lhe muitas coisas, aleluia, naqueles dias, e no versículo 35, ele dizendo, os discípulos, estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele, aos seus discípulos, e disseram: o lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Aleluia. Eles estavam em pleno deserto. Sabemos, amado, que os discípulos, eles se preocupavam com a grande multidão ali em pleno deserto, já era tarde. Então os discípulos agora, como que vão fazer? Esse povo já está com fome, já está com sede, e o que nós vamos fazer? Então eles foram falar com o mestre, o dono do dia, o dono da hora, o dono do tempo, e falar: despede-os para que vão às aldeias, aos sítios em redor, e compre pão para si e para comer. Jesus, os discípulos preocupados com essa situação, e eu quero dizer que Jesus, no versículo 17, ele porém lhe respondeu: dai-lhe de comer. Jesus sabia o que ele ia fazer naquele momento. Ali era uma questão de prova para os discípulos, porque ele estava ensinando 12 homens como deveriam dar a sequência do evangelho na terra. Não é só de pão que vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ia provar para os discípulos que ainda que nós estejamos no deserto, o Senhor dá escape para aqueles. No deserto Deus opera também milagres e maravilha. Talvez você na vida espiritual nesta manhã está em pleno deserto, desanimado, desiludido, e não vê mais nada na tua frente, não vê mais porta de escape. Saiba que nesta manhã, pelo poder da palavra de Cristo, o Senhor vai abrir porta para você em pleno deserto. Aleluia. Talvez você esteja com fome espiritualmente, está no deserto, mas Jesus nesta manhã vai te alimentar. O Espírito Santo, ele vai te renovar a tua vida espiritual, ele vai te encher
encher a tua vida, aleluia, da sua glória, do seu poder, e Deus vai abrir uma porta para você, porque Deus, Ele supra a necessidade, tanto fisicamente como espiritualmente. Jesus é aquele que dá pão em pleno deserto, e Jesus, Ele é poderoso para efetuar a grande obra na tua vida e na minha vida, aleluia. Jesus disse para os discípulos: dai-lhe vós de comer. Certamente os discípulos se perguntaram como que vamos dar pão para esta multidão, porque a contagem era de 5.000 homens, somente homens, fora mulheres e crianças. Era uma multidão, e ali era impossível para os discípulos solucionar o problema daquela multidão, mas Jesus se fazia presente. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o Deus de milagre, o Deus que operou no passado grandes sinais e maravilhas, pois é o Senhor que eu estou pregando nesta manhã. Ele ainda está salvando alma, ainda Ele está curando, ainda Ele está libertando, ainda Ele está dando pão no deserto. Saiba que Deus vai te abrir uma porta nesta manhã, e você vai receber algo da parte do Senhor, e você vai glorificar o Senhor. Eu creio verdadeiramente que neste momento, aleluia, o Espírito do Senhor, Ele se faz presente, Ele está operando milagres e maravilha na tua vida, aleluia. Glória seja o nome do Senhor, aleluia. Ele é poderoso para operar maravilha, glórias a Deus, aleluia. E no versículo 38, aleluia, diz o seguinte: ao que ele lhe disse: quantos pães tendes? Uma pergunta de interrogação. Jesus faz essa pergunta: quantos pães tendes? E ele ainda disse para ele: ide ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Afinal de contas, alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes é impossível. O pão que tinha ali nem para os discípulos dava, porque eles eram 12 e com Jesus 13 homens para se alimentar de 5 pães e 2 peixes. Jesus, Ele é Deus de milagre, e é Deus do deserto. No deserto Ele dá pão, no deserto Ele dá água, no deserto Ele dá carne também para alimentar. Assim Ele fez com o povo de Israel. Vemos também uma passagem gloriosa no profeta Elias, no capítulo 18, aleluia, quando Deus, no capítulo 17, quando Deus disse para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, porque lá eu tenho me provido de uma viúva, e ela vai te alimentar. Então Elias foi para Sarepta. Chegando lá, ele encontrou uma mulher na porta da cidade, catando uns gravetos. E Elias chegou e pediu para ela um pouco d'água. E quando ela foi buscar água para ele, ele disse: trazei-me um pequeno bolo, um pequeno pão. Então aquela senhora disse: olha, eu só tenho um punhado de farinha, e eu estou preparando, levando esses gravetos para que eu prepare um bolo para mim, outro para meu filho, e depois nós morramos, porque não tem mais comida. Mas o profeta disse para ela: vai, faz para mim um pequeno bolo,
traz para mim e depois vai e faz para ti e para o teu filho. Aleluia. A mulher creu na palavra do profeta de Deus, porque quando um homem é um profeta de Deus, quando uma mulher é uma profeta de Deus, quando abre a boca e fala e profetiza, isto acontece, irmão. Pois nesta manhã não é diferente. Talvez você que está me ouvindo no meio dessa multidão, talvez neste dia você não tenha provisão nenhuma na tua casa, mas o Deus de Elias, o Deus de milagre, o Deus que manda, o Deus que dá pão em pleno deserto, Ele é o que vai suprir a tua necessidade neste dia, nesta hora. Deus vai entrar com providência. Somente depois, aleluia, conte o teu milagre. Então aquela mulher fez o pão para Elias, e ele comeu, e da partir daquele dia em diante não faltou pão na casa daquela mulher, não faltou azeite também na sua panela. Aleluia, porque o Deus que falou com Elias lá no rio Querite, ele disse: vai, porque eu tenho me provido de uma viúva. Deus, ele se utiliza das pequenas coisas. Aquela mulher não tinha nada, mas Deus disse para Elias que ele fosse e ele seria alimentado até que chovesse na terra e viesse pão novamente. Oh, glórias a Deus, coisa linda. Também Eliseu, quando chegou numa cidade, também aconteceu um caso diferente, mas semelhante a esse caso também. Uma certa mulher também viúva, a qual seu marido temia o Senhor, era filho de profeta, porquanto ele faleceu, e ela ficou com seus filhos. Agora os seus filhos estavam sendo, aleluia, vendido para pagar a dívida, porque ela não tinha nada na sua casa. Mas o profeta, o homem de Deus, chegou a ela e disse: o que tu tens em casa? Ela disse: olha, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então o profeta disse para ela: vai, pede vaso e mais vaso, e vaso com abundância, e entra no teu quarto e fecha a porta, e coloca azeite em todos os vasos. E assim a mulher correu por todas as vizinhanças, seus filhos, buscando vasos e mais vasos, e trazendo, e quando concluíram de trazer os vasos, então agora ela começou a deitar azeite de vaso em vaso, e foi enchendo todos os vasos, até que encheu todos. Então ela perguntou para os filhos: ainda vasos? Não. Então o azeite parou. Glórias a Deus. Pois eu quero dizer que o mesmo Deus que multiplicou o azeite daquela viúva, daquela serva do Senhor, é o mesmo Senhor que vai multiplicar também o teu celeiro. Não vai faltar pão, não vai faltar o azeite. Creia na palavra, porque nesta manhã é manhã de milagre. Não é porque eu estou pregando, não, é porque o Espírito de Deus, ele está falando com muitas e muitas vidas neste momento. Aleluia. Deus é Deus de provisão. Jesus então disse para os discípulos, aleluia, reuniu o povo e mandai fazer sentar de grupo de 50 e 100. Deus é Deus de ordem, aleluia. Então Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e levantou e deu graça ao Pai, e começou a repartir e dar para os discípulos, para distribuir para aquela multidão. Jesus ainda, ele está distribuindo. Ele é Deus de milagre. Creia nesta manhã que o Senhor está na tua casa. Ele vai curar a
tua enfermidade, Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai repreender todo o mal que está, aleluia, na tua casa. Deus, Ele é poderoso para operar milagres e maravilha, aleluia. O Senhor é Deus que está no controle de toda a situação, aleluia. Creia somente. Então toda aquela multidão comer o pão, e houve fartura, que sobrou 12 cestos de pães ainda. Este é o Deus que eu prego nesta manhã, é o Deus de provisões, é o Deus de milagre, e Deus, aleluia, Ele contempla a necessidade do seu povo que está ouvindo essa mensagem através dessa programação. Que o Senhor venha proporcionar em cada coração alegria, a paz, o amor, a esperança, e fique firme com o Senhor. Aleluia. Medite na sua palavra, porque a sua palavra é verdadeira e fiel para se cumprir na tua vida e na minha vida. Fica com essa mensagem profética, essa mensagem que foi em encontro ao teu coração. Receba o teu milagre nesta manhã, que nesta manhã haja salvação de almas, haja cura, aleluia, de enfermidade, haja libertação, haja o batismo com o Espírito Santo, haja renovação espiritual na tua vida, aleluia, na tua casa. Que o Senhor venha repreender o espírito de imigração, o espírito da miséria, o espírito da contenda, da dissensão, de dentro da sua família, da sua casa, e que o Espírito do Senhor tenha toda a liberdade para estar contigo, aleluia. Que neste dia, meus amados e queridos irmãos, sejam abençoados, alcançados pelo poder desta palavra regeneradora. Ela é poderosa para surtir o efeito da tua vida, o efeito do arrependimento, o efeito da alegria, o efeito do pleno avivamento espiritual. Fica com Deus, fica com essa mensagem no teu coração, porque ela vai gerar na tua vida coisas lindas e maravilhosas. Que Deus venha abençoar a todos, amados e queridos irmãos. Deixo o meu abraço a todos, amados e queridos irmãos, de perto e de longe. Aleluia. Quero ministrar assim uma oração aos vossos corações. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, por esta manhã, de poder estar nesse estúdio, ministrando a tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que sara. Jesus, que esta palavra, ela venha gerar no meio do teu povo grande avivamento espiritual, grande despertamento espiritual. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.